Difícil explicar, né? O jogador sempre, que entra no campo, ele tá propenso a cometer erros. Eu espero que o Felipe Luiz não tenha peninha do Plata na coletiva de imprensa. Jamais vou apontar o dedo para nenhum deles. Estou aqui para defendê-los. Gente, é muita burrice. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer. Um jogador tem que ser punido com uma expulsão como essa. Bom, sobre as punições sempre depende da diretoria do clube, né? Claro que eu participo. Olha, agora o Plata tem que rezar pro Santos ganhar amanhã do Palmeiras, hein? Fala, galera! E essa atitude do atacante Gonzalo Plata do Flamengo, hein? O jogador foi expulso pela terceira vez em apenas 2 meses. É impressionante como falta inteligência pro Plata. Falta muita inteligência pra esse jogador. O cara foi expulso injustamente 2 vezes recentemente. 2 vezes. Só que aí, em vez dele se conscientizar, passar a pensar um pouquinho mais no jogo, o Flamengo faz 2-1 e esse jogador, sem pensar nem um pouco, para não dizer que ele é burro, ele faz uma falta dessa. Gente, é muita burrice. Um jogador tem que ser punido com uma expulsão como essa. Tem que ser punido, tem que ser multado, porque um cara desse pode colocar um título brasileiro em risco por causa de cabeça, por falta de um mínimo de inteligência. É inacreditável. Vou dizer uma coisa, o Plata tem que ser punido pela direção do Flamengo. 3 expulsões em 5 jogos. O que esse cara tem na cabeça? Hoje era um jogo importantíssimo. O Flamengo estava bem, estava ganhando a partida. E aí o Plata faz uma expulsão besta daquela, mais uma. E aí o São Paulo cresceu e empatou o jogo. Então, um resultado ruim para o Flamengo. O jogo começou quente. São Paulo fez 1-0 logo de cara com uma vacilada, lá uma desatenção da defesa do Flamengo. O Flamengo empatou numa rascaeta de pênalti. E o Flamengo cresceu, o Flamengo tem time, o Flamengo tem elenco. Mas aí o Plata jogou tudo fora. Agora o Plata tem que rezar pro Santos ganhar amanhã do Palmeiras, hein? Eu espero que o Felipe Luiz não tenha peninha do Plata na coletiva de imprensa e fale do quanto esse cara foi burro e do quanto ele colocou o título brasileiro do Flamengo em jogo. Uma briga pelo título brasileiro. Um jogador irresponsável, um jogador que foi expulso injustamente na Libertadores, mas por um ato idiota, e um jogo depois o cara faz outra idiotice e é expulso. Então, se o Felipe Luiz teve culhão pra ir pra coletiva e expor o Pedro, quando o Pedro não tava rendendo no treino, hoje ele tem que ir na coletiva e falar: a burrice do Plata, a inconsequência do Plata custou 3 pontos pro Flamengo. Jogador irresponsável, jogador que tá soltinho na noite carioca, mas pra jogar bola não para de ser expulso. Não pode, depois de uma expulsão como aquela, na Libertadores, um jogo depois, o cara prejudicar o time de novo. Tem que ser punido. Falta pro Plata responsabilidade, inteligência e vergonha na cara pra colocar todo o time do Flamengo nessa situação. Faz o gol da virada, busca o resultado e aí todo o time é prejudicado pela burrice, pela inconsequência, pela irresponsabilidade desse cara de novo. Tem que ter punição e tem que ser exposto na coletiva de imprensa. Agora eu quero ver se o Felipe Luiz vai fazer com o Platinha o que ele fez com o Pedro. Bizarro, burrice, idiotice. Mesmo assim, o técnico Felipe Luiz saiu em defesa do atacante após o jogo. Bom, primeiro dizer que um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Então,
com certeza hoje erros que ficaram mais difíceis, né, de poder reverter, começar o jogo perdendo de 1-0. Com 2 minutos sempre fica mais difícil, mas o time teve paciência, trabalhou bem a bola, encontrou bem os espaços, diante dessa marcação individual do São Paulo, conseguiu as movimentações necessárias para poder fazer a chance de gol. Conseguimos virar o jogo e depois, com certeza, depois da expulsão tudo ficou mais difícil, mas nós temos que continuar acreditando. Bom, sobre as punições sempre depende da diretoria do clube, né? Claro que eu participo. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui e vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falamos. O jogo existem várias coisas, várias variáveis, você mesmo falou que são expulsões diferentes, contextos diferentes. Infelizmente nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. O jogador sempre que entra no campo, ele está propenso a cometer erros. É claro que nesses momentos importantes todos os times, todos os jogadores tendem a errar, né? Vemos o nosso adversário, o principal adversário também erra, tanto Palmeiras como Cruzeiro, todos eles cometem erros. O nosso problema agora nos últimos jogos é que nossos erros estão sendo letais no resultado final. Não estamos conseguindo fazer a vitória e suprir esses nossos erros iniciais. Mas eu acredito que a única forma que temos de melhorar é trabalhar, saber que sempre existe o risco quando você entra dentro do campo. Eu, como treinador, quando os jogadores fazem tudo o que eu peço, dão a vida pela equipe, correm, lutam, se entregam do jeito que foi hoje, jamais vou apontar o dedo para nenhum deles. Estou aqui para defendê-los, para dizer que eu acredito muito nos meus jogadores, acredito muito no meu elenco, na minha equipe, e estou aqui ao contrário, como eu falei, para assumir todo tipo de culpa pelos erros que eles têm cometido. Mas não parou por aí. O atacante Luciano do São Paulo criticou duramente a arbitragem depois do empate com o Flamengo. Bom, a gente começou bem. Eles não apitam pênalti pra nós. Pênaltis claros, claríssimos. Mas contra nós é incrível, é muito rápido, o juiz confirma em campo, ele não vai no VAR. Eu não sei o que acontece contra o São Paulo. E contra mim, porque o Rafa me designa pra não poder falar com o juiz. Eu fui cobrar um cartão amarelo, ele me deu amarelo. Sem explicação nenhuma. Eu tava com o braço pra trás. Correu na minha direção. Não. Isso tem que mudar. A camisa do São Paulo é muito grande e pesada pra isso estar acontecendo. Agora eu quero saber de você, torcedor. Você achou que a atitude do Plata foi sem querer ou ele passou dos limites? E o Felipe Luiz fez bem em defender o jogador ou pegou mal pra ele? Tá passando da conta? A arbitragem tem pesado para um lado só? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque esse assunto tá pegando fogo. E claro, já deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal Futimundo Afora e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que rola no nosso futebol. Valeu demais por acompanhar até o fim, galera. Tamo junto e até a próxima, porque no futebol a treta nunca tira folga.